Fala galera, aqui é o Gustavo Albernaz e hoje eu vou começar uma nova série chamada Davi escreveu os Salmos. Mas antes de qualquer coisa eu quero te pedir para você se inscrever no canal e deixar já o seu like, por favor. Eu não sei se você algum dia já leu o livro de Salmos. Você já deve ter lido ou ouvido um salmo caso você frequente alguma igreja. É muito comum nas nossas igrejas associarmos a autoria de um livro bíblico a alguma personagem famosa do enredo da Bíblia. E é o que ocorre aqui com os salmos. Porém, uma rápida leitura de alguns salmos já vai nos mostrar que é muito difícil colocarmos todos os salmos na conta de uma só pessoa. Observe o Salmo 74, que traz em seu título Salmo de Asaf. Ou o Salmo 137, que fala sobre os israelitas levados cativos para a Babilônia. Evento este que ocorreu séculos depois da morte de Davi. Sem falar do Salmo 90, por exemplo, que é tradicionalmente atribuído a Moisés, que viveu séculos antes de Davi. Portanto, uma resposta simples à pergunta do título desta série é não. Então, quem teria escrito os Salmos? Seria uma outra pessoa sem ser Davi? Mais de uma pessoa? Um grupo de pessoas, talvez? A ordem dos salmos segue alguma ordem cronológica? Ou ela é teológica? Quanto tempo durou para os salmos serem escritos? Anos, décadas, séculos? Os nomes dados nos títulos são das pessoas que realmente escreveram cada salmo? Essas respostas serão dadas nessa série de vídeos. Logo de cara, eu quero te dizer que não existe uma única teoria aceita por todos os estudiosos sobre o assunto. Por isso, nesta série de vídeos, eu vou trazer as teorias de 3 diferentes autores sobre este tema. Eles são de linhas teológicas bem diferentes, e isso eu tenho certeza que agregará muito no seu conhecimento sobre este livro da Bíblia. Espero que ao final desta série você consiga responder, se não Davi, quem escreveu os Salmos? O primeiro autor que eu quero apresentar para vocês é Russell Norman Champlin. Ele fez bacharelado em literatura bíblica no Emmanuel College e graduou-se em línguas clássicas na Universidade de Utah e fez seus estudos de especialização no Novo Testamento na Universidade de Chicago. Radicado na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, o líder religioso e escritor estadunidense Russell Norman Champlin nasceu em Salt Lake City no dia 22 de dezembro de 1933. Considerado um dos poucos, se não o único, a publicar um comentário português-grego no Brasil durante os anos de 1970 e 1980, dentre as muitas obras publicadas destacam-se Antigo Testamento Interpretado, Novo Testamento Interpretado e Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia. Livros esses que estou usando como base para entender a sua teoria por trás da formação dos Salmos. Champlin, em seu livro O Antigo Testamento Interpretado versículo por versículo, ao tratar sobre a autoria dos Salmos, argumenta que os títulos atribuídos nos Salmos são geralmente indicações fidedignas da autoria de tais pessoas, mesmo que esse título tenha vindo a ser colocado muito tempo depois de cada salmo ser escrito. Então, para esse autor, quando um determinado salmo traz o título Salmo dos Filhos de Coré, quer dizer que os filhos de Coré, aqueles descritos em 1 Crônica 6, de 31 em diante, são os reais autores desse salmo. Assim, os títulos que remetem a alguma autoria são a nossa principal fonte de informação quanto à autoria, sobrando apenas 49 salmos anônimos. Champlin ainda afirma que mesmo que os títulos que temos em nossos salmos sejam de épocas posteriores, eles são de sólida base histórica. E caso esse argumento não o convença, ele diz que o conteúdo dos salmos, referentes a Davi, por exemplo, mostram situações que foram vividas somente por este rei, como o Salmo 51, que fala sobre o pecado de Davi e Batseba, ou o Salmo 3, que mostra a fé de Davi frente à rebeldia de seu filho Salomão, ou até mesmo o Salmo 63, que fala de uma das fugas de Davi quando ainda não era rei de Israel. Quem melhor que ele próprio para ter escrito esses relatos, não é mesmo? Sobre a época que a maioria dos salmos foram escritas, esse autor afirma ser próximo da época do primeiro templo de Jerusalém, ou seja, 1000 anos antes de Cristo. Ele até afirma que as alusões históricas dos salmos não ultrapassam a época de Davi, exceto o Salmo 137. Para Champlin, Davi foi o maior contribuinte dos salmos, e salmos como o de Asaf são da época em que o rei Davi governou. Porém, isso não quer dizer que todo o livro foi escrito na mesma época. Ele até mesmo supõe que levou cerca de 1000 anos, ou até que todo o livro fosse concluído, mas afirma categoricamente que isso não anula o âmago do livro, especialmente aquela porção que pertence autenticamente a Davi. Você deve estar pensando, mas isso tudo não é nenhuma novidade para mim. Eu mesmo sempre acreditei que os títulos são a verdadeira indicação de quem escreveu cada salmo. Lembre-se que Champlin foi um dos autores mais lidos e difundidos no Brasil quanto a questão é comentário bíblico. Então nada mais comum do que você perceber que muito do que ele diz é o que foi passado para você na sua igreja. Mas e se eu te dissesse que existem outras teorias e que elas são bem diferentes do que essa?
e até mesmo antagônicas. É isso que veremos no nosso próximo vídeo dessa série, onde abordaremos a teoria de Martin Rose, teólogo belga da Universidade de Neuchâtel. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!